Olá, nono ano, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Mais uma semana que se inicia, mais um bimestre, na verdade, né, gente, que se inicia. Nós começamos a partir de hoje o terceiro bimestre. Logicamente, não estamos nas melhores condições, gostaríamos que as nossas aulas já tivessem retornado, mas somos gratos a Deus por estarmos aqui, por termos saúde e por termos a oportunidade de continuar agregando, continuar ampliando os nossos conhecimentos. E como vocês podem ver na capa da nossa videoaula de hoje, o nosso conteúdo será as orações subordinadas adverbiais, parte 2, e elas iniciam na página 167. Então, por favor, peguem os livros e abram na página 167. Na página 167, nós começamos com uma charge do café, que ela diz o seguinte: ele está assistindo TV, né? E a reportagem diz assim: o grupo de jovens acusados de incendiar um mendigo que dormia na praça central passará a noite em uma cela com um criminoso de alta periculosidade. Aí o café assistindo e responde: se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Após a charge, nós temos 4 questões de interpretação. Eu vou fazer aqui a resolução delas, mas não é necessário que vocês copiem ou respondam no caderno, tá bom? Primeira questão: pelo contexto da charge, o que o café quis dizer com a expressão passar a noite em claro? Obviamente, ele quis dizer que a pessoa lá que estava sendo presa teria que ficar acordada durante a noite toda, né? Se fosse ele, no lugar do criminoso, ele ficaria acordado durante toda a noite. Segundo, por que café passaria a noite em claro? Ele provavelmente passaria a noite em claro para não correr o risco de ser incendiado pelos assassinos, né, enquanto ele estivesse dormindo. Na verdade, ele expressou esse sentimento de medo justamente por conta do que os criminosos fizeram. Terceira, para café, quem eram os prisioneiros mais perigosos? Os jovens que foram acusados de incendiar o mendigo ou o criminoso que já estava preso? Os jovens, né? Obviamente. E na quarta questão, na charge, café utiliza uma construção muito comum na nossa língua, composta de uma condição, que é expressa pela oração se eu fosse esse criminoso. Vejam aí que já tem a conjunção, né? Subordinativa. Se, seguida de um verbo no futuro do pretérito, passaria a noite em claro. O que normalmente expressamos com esse tipo de construção? Conselhos, né? Quando a gente quer colocar, quando nós queremos nos colocarmos numa situação hipotética, a gente realmente faz isso. Constrói uma construção subordinativa colocando uma conjunção, o se, né? Que expressa a possibilidade. Então, no final da página 167, nós temos algumas informações sobre as orações subordinadas adverbiais, que a gente já estudou nesse capítulo, mas nós só estudamos a primeira parte. Então, nessa segunda etapa, nós vamos estudar mais 5 orações adverbiais. Nós já estudamos 5 e agora nós iremos estudar mais 5 tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, página 168, a primeira oração que nós iremos estudar são as subordinadas adverbiais condicionais. Como o nome dela já diz, gente, as condicionais vão expressar uma condição. Expressar uma condição imposta para a realização do fato que está expresso na oração principal. Quais são as principais conjunções para expressar a condição? O se, o caso, o sem que e o desde que. E o exemplo que tem aqui de oração condicional é exatamente o exemplo que está lá na tirinha do café. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite clara. Então, uma condição para ele passar a noite em claro é se ele estivesse lá no lugar daquele criminoso. Então, isso aqui está muito tranquilo de entender, né? Nós temos a oração principal, passaria a noite em claro, e a condição para passar a noite em claro está lá na oração subordinada, se eu fosse esse criminoso. E aqui vocês já estão vendo a classificação, é uma oração subordinada adverbial condicional. Partindo das condicionais, nós chegamos nas proporcionais. Elas expressam uma relação de proporção em relação ao fato que está indicado na oração principal.
Quais são as principais conjunções proporcionais? Logicamente, a proporção que a própria conjunção já te dá uma ideia, à medida que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos. E aí nós temos o exemplo. À medida que assistia à televisão, mais gostava. Então, nós temos aqui como a oração principal, mais gostava, e a oração subordinada, à medida que assistia à televisão. Então, eu tenho aqui uma relação de proporção. Ou seja, quanto mais aquela pessoa assistia à televisão, o que acontecia? Mais ela gostava. Nós temos aqui uma proporção no sentido de aumentar, né, o gosto da pessoa pela televisão. E nós temos aqui, ó, no começo da oração subordinada, já a conjunção à medida que é uma das conjunções mais importantes ou mais expressivas das orações proporcionais, tá bom? A proporção que, à medida que, ao passo que, tá? Quando vocês verem essas conjunções, já façam a ligação delas para as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Já no finalzinho da página 168, nós temos as conformativas. As conformativas expressam uma relação de conformidade ou uma relação de acordo. E as principais conjunções subordinativas conformativas vão ser o próprio conforme, como, segundo, consoante, entre outras. Então, nós temos aqui dois exemplos. No primeiro, a mãe dela não agiu conforme o marido pediu. Então, eu tenho a oração principal, a mãe dela não agiu, e tenho a oração subordinada, conforme o marido pediu. Uma relação de conformidade, ela precisa ter ligação, né? As coisas precisam estar unidas num só propósito. Aqui nós temos uma relação de conformidade, mas não de conformidade plena, não é isso? Porque a mãe não agiu em conformidade com o pedido do marido. Então, nós temos aqui a conjunção conforme, que está introduzindo a oração subordinada adverbial. E nessas duas orações, entre a oração principal e a oração subordinada, nós temos uma relação de conformidade mais do ponto negativo, né? Que os dois participantes, a mãe e o pai, não estão agindo em conformidade, eles não estão unidos, né? Não estão agindo juntos uns com os outros. No próximo exemplo, como meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Então, aqui nós temos mais um exemplo. Nós temos a oração principal, a modernidade afastou as pessoas, e essa oração principal está ligada à oração subordinada, como meu pai diz. E a palavra que introduz a oração subordinada é a conjunção subordinativa como. Então, nesse exemplo, gente, conforme o pai do sujeito aqui da oração falou, a modernidade afastou as pessoas. Então, a opinião do pai está em conformidade com aquilo que está acontecendo realmente no cotidiano, no dia a dia. Então, a relação de conformidade é essa. A modernidade que afasta as pessoas conforme a opinião que o pai desse sujeito expressou. Se ficar um pouquinho difícil de você entender se aquela oração subordinada é conformativa, você substitui a conjunção que ali está pelo conforme, que é a conjunção que vai dar mais clareza para vocês em relação às conformativas. Então, aqui eu tenho como, né? Se eu faço a substituição, como que fica? Pleonasmo. Conforme meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Então, eu consegui fazer a substituição e eu entendi, né, o sentido dessa oração subordinada, que é um sentido de conformidade, de acordo. Seguindo a nossa classificação, na página 169, nós chegamos nas orações subordinadas adverbiais finais. Essas orações vão indicar a finalidade para o fato expresso na oração principal. As principais conjunções finais são para que ou a fim de que. Vejam, gente, que todas as orações, desde as orações subordinadas, parte 1, adverbiais que nós estamos estudando, parte 1, até agora a parte 2,
as próprias conjunções já vão dar uma dica para vocês de que tipo de oração nós estamos tratando, tá? Então, a própria conjunção que vai ligar a oração principal com a oração subordinada já expressa o sentido que aquela oração deve ter. Então, o primeiro exemplo: desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Eu tenho a oração principal, desligou a televisão, e a oração subordinada, para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Então vejam, qual foi a finalidade de ser desligada a televisão? Qual foi o motivo? Para que desligou-se a televisão? Para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Então eu tenho aqui a oração subordinada adverbial com o valor de finalidade. A finalidade de ter se desligado a televisão era para a criança não ouvir mais as notícias sobre as tragédias. Segundo exemplo, mudou de canal a fim de encontrar um programa mais interessante. Então eu tenho a oração principal, mudou de canal, que está ligada com a oração subordinada, a fim de encontrar um programa mais interessante. Então, qual foi a finalidade dessa pessoa mudar de canal? Queria encontrar um programa mais interessante. Então, o seu objetivo, a sua finalidade era encontrar um programa mais interessante em um outro canal. Então, eu tenho na primeira oração a conjunção para que vai expressar a finalidade, e eu tenho na segunda oração a expressão a fim de que também atua nessa mesma função, de indicar a finalidade. E para finalizar, gente, a nossa classificação, nós chegamos nas orações subordinadas adverbiais comparativas. Como o nome já está dizendo, esse tipo de oração vai expressar uma relação de comparação. As principais conjunções comparativas: eu tenho o como, eu tenho o que ou do que e eu tenho o quanto. Vamos para os exemplos. Há programas de televisão que ensinam tanto quanto o fazem os livros. Então, eu tenho a oração principal. Há programas de televisão que ensinam. E a oração subordinada, tanto quanto fazem os livros. Aqui eu tenho uma relação de comparação, certo? Eu tenho na oração principal programas de televisão e eu tenho na oração subordinada os livros. E eu estou fazendo um comparativo, eu estou afirmando que existem programas de televisão que conseguem ensinar da mesma forma que fazem os livros. Eu estou aí comparando no pé até de igualdade, né? Qual que é a conjunção que está integrando, no caso, está dando início à oração subordinada? Tanto quanto, certo? Gravem essas conjunções que elas são importantes. E o exemplo da parte de baixo, ela lia um romance como quem fica hipnotizado. Então, nós temos aí uma relação de comparação. Na oração principal, ela lia um romance. Na oração subordinada, como quem fica hipnotizado. Vejam que a oração que está, a conjunção que está dando início à oração subordinada é o como. Nós vimos nas conformativas que o como também é utilizado lá. Quando vocês forem analisar, para não haver confusão, lembrem que lá no como das conformativas, você pode substituir pela expressão conforme, pela conjunção conforme, e você vai conseguir ter o mesmo sentido, tá? Então, essa aqui é uma dica que dá para vocês diferenciarem o como dentro das conformativas para o como dentro das comparativas. No final da página 169, nós temos mais um tópico que está dentro aqui das orações subordinadas, adverbiais, que são as orações subordinadas reduzidas. As orações reduzidas são aquelas que não começam por conectivo e apresentam o verbo numa forma nominal, isto é, no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Essas orações são classificadas da mesma forma que as orações desenvolvidas, ou seja, aquelas que têm o conectivo. Que conectivo é esse, tia? As conjunções.
Toda oração subordinada ela é introduzida por uma conjunção, vocês acabaram de ver. Por exemplo, na condicional, a conjunção é o se. Na proporcional, a conjunção é a proporção que. Nas orações reduzidas, nós não vamos ter essas conjunções. Porém, nós vamos ter o verbo dentro de uma das formas nominais, ou no infinitivo, terminando em AR, ER ou IR, ou no particípio com terminação de DA ou DO, ou no gerúndio, terminando em NDA e NDO. E eles também vão ser classificados dentro aqui das orações adverbiais. Na página seguinte, página 170, nós vamos encontrar os primeiros exemplos, que são as orações reduzidas de gerúndio. Elas sendo reduzidas, gente, vocês precisam entender o seguinte: nós temos uma oração subordinada, essa oração vai ser reduzida, eu vou ter geralmente uma expressão que tem a conjunção mais o verbo, e eu vou transformar numa forma nominal, ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. O primeiro exemplo: havia alguns alunos que ouviam música. Aí eu tenho a oração subordinada, que ouviam música, e se eu for transformar ela numa oração reduzida de gerúndio, como que vai ficar? Havia alguns alunos ouvindo música. Vejam que eu só peguei o verbo ouviam, que estava lá na oração subordinada do exemplo anterior, e trouxe para cá na forma reduzida do gerúndio, terminando em NDO. Seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos o exemplo da parte de baixo. Embora estivesse desanimado, não desistiu. Aí eu tenho aqui grifada uma oração subordinada adverbial concessiva, né? Como que eu faço para reduzir ela no gerúndio? Eu pego aqui o verbo, que no caso é estivesse, e eu trago para sua forma nominal, que é estando. Como que fica a oração? Embora estando desanimado, não desistiu. Então, eu transformei essa oração numa oração subordinada adverbial concessiva, porque vai seguir a mesma classificação da oração original, digamos assim, não muda. A única diferença é que ela vai ter mais uma classificação, que é a reduzida de gerúndio, porque eu tenho um verbo aqui que está na sua forma nominal do gerúndio, terminando em NDO. E o último exemplo: quando ele chegou ao campo, emocionou-se. Eu tenho uma subordinada adverbial temporal, né? Como que eu faço para reduzir ela no gerúndio? Chegando ao campo, emocionou-se, certo? Então, eu tenho novamente uma oração subordinada adverbial, só que agora reduzida de gerúndio. As orações reduzidas de infinitivo. Eu sigo nessa mesma lógica. Eu tenho a oração subordinada e aí eu vou transformá-la, só que quando eu fizer a transformação, o verbo tem que vir nas formas nominais do infinitivo. Então, precisa terminar em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, ou então IR, que é a terceira conjugação. Vocês já estudaram as formas nominais dos verbos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. É fundamental que se creia na sua inocência. Então, eu tenho a oração subordinada, que se creia na sua inocência. Como é que eu faço para poder transformar ela e reduzi-la para o infinitivo? Eu pego a conjunção que está antecedendo ao verbo, mais o verbo. Então, que se creia vai transformar-se no verbo crer. Então, como é que fica a oração? É fundamental crer na sua inocência. Na página 171, nós temos mais dois exemplos de orações reduzidas do infinitivo. Ele tinha certeza de que era um bom músico. Aí eu tenho uma subordinada substantiva completiva nominal. Como é que eu faço para reduzir no gerúndio? No infinitivo. Ele tinha certeza de ser um bom músico. Tenho aqui o verbo ser, terminando aí na segunda conjugação, ER. Então, como é que fica a classificação? É a mesma classificação: oração subordinada, substantiva completiva nominal. A diferença é que eu tenho que acrescentar que ela está reduzida de infinitivo.
Próximo exemplo, feche as portas quando você sair. Aqui é uma subordinada adverbial temporal. Como que eu faço para reduzir no infinitivo? Feche as portas ao sair. Mesma classificação, oração subordinada adverbial temporal. Só preciso acrescentar que ela está reduzida de infinitivo. Uma observação para vocês. A gente reduz, tanto no gerúndio, no infinitivo, como no particípio, nós reduzimos as orações subordinadas, tá bom? Então, sempre você vai analisar a oração subordinada e é ela que você vai reduzir para as formas nominais, sempre prestando atenção no verbo, tá bom? Porque é o verbo que você vai transformar e vai reduzi-lo para a sua forma nominal. Para finalizar, nós temos as orações reduzidas de particípio. Exemplo, quando a partida terminou, a festa começou. Aí eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Transformando ela para a redução de particípio, como que fica? Terminada a partida, a festa começou. Vejam que o verbo tem que finalizar em DA ou DO, né? Que é a forma nominal do particípio. Próximo exemplo. A polícia encontrou o carro que foi abandonado. Aí eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Para reduzir ela para o particípio, a polícia encontrou o carro abandonado. Mesma classificação, oração subordinada adjetiva restritiva, aí observação reduzida de particípio. E o último exemplo, mesmo que sejam derrotados, eles não desanimarão. Aí eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Para reduzir ela para o particípio, mesmo derrotados, eles não desanimarão. Mesma classificação, só que colocando a observação que essa oração está reduzida de particípio. Gente, prestem atenção que todas as orações que nós reduzimos aqui, gerúndio, infinitivo e particípio, elas estão todas dentro das orações subordinadas. Então, tem oração subordinada adjetiva, restritiva, adverbial, substantiva. Estão todas dentro do grupo que nós já estudamos, que nós estamos estudando, né, desde o início do ano. Agora, vocês terão a atividade da prática linguística, tá? Para ser respondida, que vai da página 172 até a página 175. São algumas páginas, mas a maioria das questões são objetivas. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. E bons estudos. Até a nossa próxima aula.